Foi? Boa noite, oficialmente agora. Estamos gravando para o YouTube. Boa noite. Dia 18 de julho. Hoje a gente estuda o Bhagavad Gita. É muito bom ter todos vocês presentes. Para a gente abrir a energia, eu vou pedir para o Narayan fazer a oração de abertura. E como sempre, a gente convida a todos a fechar os olhos e se conectar a essa grande egrégora, se conectar a toda essa energia e buscar concentração ao grupo, concentração aos estudos e elevar essas consciências lá para cima, para Deus, para Jesus, para Maria. E para esse momento, buscamos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos e defendei-nos, Senhor, de todo mal. Aiã, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiã, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Nosso temperamento. Antes de começar o estudo, o estudo do Bhagavad Gita, né, de hoje especialmente, a gente sempre traz o estudo de um mantra. E aí, se não me falha a memória, semana passada ficou para Ana Paula fazer. Foi isso, Ana? Eu não lembro. Foi sim. Você conseguiu fazer, amor? Consegui. Não sei se vai sair uma pronúncia certa, mas eu consegui. Então, a palavra está contigo. Então tá. O mantra que eu escolhi é sobre um deus que eu me conecto bastante, que é Hanuman. Hanuman é o deus macaco, é um deus sem ego. Sua história longa é contada no épico indiano Ramayana, considerada como aquele que viverá eternamente, pois venceu a própria morte. Hanuman se ofereceu para servir Rama, o sétimo avatar do deus hindu, Vishnu, realizando grandes conquistas na defesa do reino de Rama contra o império do demônio, conhecido como a Guerra de Lanka. Hanuman é conhecido como aquele que traz coragem, valentia, força, sabedoria, associada à ideia de humildade e devoção divina. As lendas dizem que Hanuman possuía vários poderes místicos, tais como tornar-se gigantesco ou minúsculo e voar como o vento. Sua força e enorme poder possibilitam a Hanuman vencer até mesmo as profundezas mais escuras e densas. Mesmo com todo seu poder e em momento algum de sua história, ele pede reconhecimento ou glórias para si mesmo. Hanuman mostra um perfeito domínio sobre seus instintos através de uma vida disciplinada e onde suas ações são desprovidas de interesses pessoais. Então, foi bem difícil para escolher assim, um mantra, porque é bem confuso ouvir pelo YouTube, é o único meio que eu encontrei. Assim. Então, o que eu achei é assim, Hanumate Vijayam, que quer dizer vitória ao invencível Hanuman. Tem outros também que eu me conecto, mas escolhi esse. E é isso. Gratidão. Eu amo Hanuman. Na história hinduísta, Hanuman é filho de Mohini com Narayan. Ah, é? É. Eu gosto muito dele. Não sei porquê, assim, eu ouvi falar em Hanuman uns 3, 4 anos atrás e eu me conectei, assim, com eles. A gente está num propósito de Hanumanchalista. De 4 páginas. Então, estamos aí todo mundo junto. Se vocês quiserem se unir a esse propósito, é bem bonito o Hanumanchalista. E aí, vou mandar lá no grupo para vocês se conectarem. Gratidão por trazer a energia de Hanuman para o grupo. Hanuman é maravilhoso e nos ensina muito. E aí, agora você pode escolher
a pessoa que vai trazer o estudo de um mantra na semana que vem? Eu vou escolher a Joyce. A Joyce. Aí, Joyce, tá contigo de novo, meu bem. Ela já estava esses dias? Não lembro. Não, ela já foi em algum momento. Entendi. Tá. Então é ela mesma. Tá bom. E aí agora, aí Joyce, se você precisar de ajuda, você pode conversar com a Jusce. A Jusce não tá no grupo hoje, porque ela teve que resolver algumas questões com a mãe dela e tal, por isso que ela não está presente, tá? Mas se você precisar de ajuda durante a semana, você pode conversar com ela. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a leitura de hoje. Todos conseguem ver? Sim, conseguimos. Perfeito. Conversa 18. Libertação através da renúncia. Arjuna disse: eu quero saber, ó poderoso, sobre a essência do estilo de vida de renúncia e sobre a renúncia. O Senhor Krishna disse: o abandono da atividade originada pelos desejos pessoais é chamado pelos sábios vida de renúncia. A atividade sem apego e ganância pessoal chama-se renúncia. A ação deve ser abandonada como um mal, dizem alguns pensadores religiosos. O espírito de sacrifício, a caridade e os atos de autodomínio não devem ser abandonados, dizem outros. Escuta as minhas conclusões sobre a renúncia, ó Bharata. A renúncia pode ser de 3 tipos, ó tigre entre os homens. O espírito de sacrifício, a caridade e os atos de autodomínio não devem ser abandonados, antes, pelo contrário, quando praticados, purificam uma pessoa razoável. Contudo, essas ações devem realizar-se sem nenhum apego à própria atividade e sem nenhuma expectativa de recompensa à parta. Em verdade, não se deve renunciar às ações prescritas. Tal renúncia proveniente da ignorância é considerada tamásica. Aquele que renuncia à ação devido ao medo perante o sofrimento físico, dizendo dói-me, leva a cabo uma renúncia rajásica que não lhe dará nenhum fruto. Aquele que realiza a ação necessária, dizendo deve ser feito, renunciando ao mesmo tempo ao apego à ação em si mesma e ao interesse, leva ao cabo uma renúncia sátvica, ó Arjuna. O renunciante, cheio de harmonia e pureza, razoável e livre de dúvidas, não tem aversão para com uma ação desagradável, nem tampouco tem apego a uma ação agradável. Em verdade, uma pessoa encarnada não pode renunciar às ações completamente. Só quem renuncia ao ganho pessoal renuncia realmente. Para uma pessoa que não renunciou, os frutos de uma ação podem ser bons, maus ou intermediários, mas para um sannyasi não há frutos. Escuta de mim, ó poderosamente armado, sobre as 5 causas de quais emana qualquer ação, tal como estas se descrevem no Sankhya. As circunstâncias, a própria pessoa, os outros seres, diversos campos de energia e a vontade divina, 5 no total. Qualquer ação que uma pessoa realize com seu corpo, palavra ou pensamento, seja esta justa ou injusta, é sempre originada por estas 5 causas. Por isso, quem se considera a si próprio como uma única causa da ação está iludido. Por outro lado, quem é livre de tal egocentrismo é uma consciência livre. Mesmo quando luta, neste mundo em verdade não mata e não se liga a isto. O processo de conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são as 3 causas que dão impulso à ação. O impulso, a ação e o fazedor são os 3 componentes de uma ação. Relativamente às gunas, o conhecimento, a ação e o fazedor também podem ser desses 3 tipos. Podem ser de 3 tipos. Escuta de mim sobre isto. O conhecimento que vê o ser uno e indestrutível em todos os seres, indivisível no separado, fica a saber de tal conhecimento é sátvico. O conhecimento que considera os numerosos diversos seres como separados, fica a saber que tal conhecimento vem de rajas. E o conhecimento em cuja base está o desejo de apegar-se a cada coisa separada como se fosse
Como se essa fosse tudo, o conhecimento irracional e estreito que não capta o real, tal conhecimento é denominado tamásico. A ação devida, realizada desapaixonadamente, sem nenhum desejo de recompensa e sem apego a esta ação, é denominada sáttvica. Por outro lado, a ação que se realiza sob pressão do desejo de a realizar, com narcisismo ou com um grande esforço, denomina-se rajásica. Uma ação realizada sob ilusão, sem a consideração pelas possíveis consequências negativas para destruir ou danificar, ou que é grosseira, denomina-se tamásica. Um fazedor livre do apego à ação e do narcisismo, cheio de segurança e resolução, imutável no meio dos êxitos e fracassos, denomina-se sátvico. Um fazedor agitado, desejoso dos frutos de suas ações, cobiçoso, invejoso, egoísta, desonesto, exposto ao regozijo e à aflição, denomina-se rajásico. Um fazedor arrogante, grosseiro, maligno, teimoso, malicioso, negligente, pérfido, obtuso, lento, sombrio e medroso, denomina-se tamásico. A distinção entre os níveis de desenvolvimento da consciência e da aspiração também é tripla, segundo as 3 gunas. Escuta sobre isso, ó Dhananjaya. Quem discerne o que merece atenção e o que não, o que deve se fazer e o que não, do que há que precaver-se e do que não, o que constitui a liberdade e o que constitui a escravidão, é uma consciência desenvolvida e permanece insátil. Quem não distingue o caminho correto do equivocado, nem o que há de fazer do que não, é uma consciência pouco desenvolvida e permanece em rajas. Quem está coberto de ignorância, toma o caminho equivocado pelo correto e marcha na direção errada, é uma consciência tamásica ou parta. Uma aspiração inquebrável que permite controlar a mente, as energias e os indriyas e também está permanentemente em estado de yoga é sátvica. Por outro lado, se um dirige a sua aspiração para o verdadeiro caminho e ao mesmo tempo para a paixão sexual e até para o ganho pessoal nos assuntos ou arte, então, como consequência dos apegos e do interesse, tem uma aspiração rajásica. Aquela aspiração que não liberta a pessoa irracional da preguiça, do medo, da dor, da tristeza e do caráter sombrio é tamásica ou parta. Agora, escuta sobre a natureza tripla da alegria, ou melhor dos baratas, sobre aquela que traz a felicidade e alivia o sofrimento. A alegria, que a princípio é como um veneno, mas que depois se transforma num néctar, é considerada sátvica e nascida do conhecimento eufórico do Atman. Um momento que eu vou liberar aqui. A alegria que surge da união dos indriyas com os objetos terrenos, que a princípio é como um néctar, mas que depois se torna num veneno, chama-se rajásica. A alegria que é ilusória, do princípio até o fim, que surgiu da rejeição do Atman, baseado no descuido e na preguiça, é tamásica. Não há nenhum ser na Terra, mesmo entre os deuses, que esteja livre das 3 gunas nascidas no mundo da Prakriti. As obrigações dos Brahmanes, dos Krishnatriyas, dos Vaishyas e dos Sudras estão distribuídas de acordo com as gunas e de acordo com sua própria natureza. Ó conquistador dos inimigos, a claridade, o autodomínio, a prática espiritual, a honestidade, o perdão absoluto, a sensibilidade, a sabedoria, o uso do próprio conhecimento para o bem dos outros, o conhecimento sobre o divino, tal é o dever de um Brahman, nascido de sua própria natureza. A valentia, a magnificência, a firmeza, a rapidez, a incapacidade de fugir do campo de batalha, a generosidade, o caráter de governante, tal é o dever de um kshatriya, nascido de sua própria natureza. A agricultura, o gado, o comércio são as obrigações de um Vaishya, nascido de sua própria natureza. Tudo que está relacionado com serviço é o dever de um Sudra, nascido de sua própria natureza. O ser humano avança para a perfeição, cumprindo seu próprio dever com diligência. Escuta sobre como chega à perfeição aquele que cumpre o seu dever diligentemente.
Através do cumprimento do seu dever e da adoração àquele que permeia tudo, e pela vontade de quem todos os seres se originam, o ser humano alcança a perfeição. É melhor cumprir as próprias obrigações, ainda que sejam insignificantes, do que cumprir as obrigações de outro, mesmo que sejam elevadas. Cumprindo as obrigações que se seguem a sua própria natureza, o ser humano não comete um pecado com isto. O destino inato, mesmo quando contém o desagradável, não deve abandonar-se. Em verdade, todas as iniciativas arriscadas estão cobertas de erros, como o fogo está coberto de fumo, ó Caionteia. Aquele que, como consciência, é livre e onipresente, que conhece o Atman e que não tem desejos terrenos, alcança a perfeição superior e a libertação de todas as grilhetas do seu destino através do caminho de renúncia. Escuta de mim, em poucas palavras, sobre como chega Brahman ao estado mais alto de sabedoria, aquele que está em processo de alcançar a perfeição, a Kaunteya. Aquele que é uma consciência purificada, que se superou através da firmeza, que se desapegou de tudo o exterior e que se livrou da paixão e da hostilidade, que vive retirado, que é abstinente, que dominou a sua fala, corpo e mente, que permanece todo o tempo em meditação e impassibilidade, que renunciou ao egoísmo, à violência, à arrogância, à paixão sexual, à raiva, à cobiça, e que está cheio de paz e altruísmo. Tal pessoa merece transformar-se em Brahman. Tendo alcançado a eternidade na união com Brahman, enche-se do amor mais alto por mim. Através do amor, essa pessoa conhece-me na minha essência, quem sou e como sou na realidade. Tendo-me conhecido desta maneira, na minha essência mais profunda, submerge-se no meu ser. Tal praticante cumpre todos os deveres que lhe correspondem, mas adorando-me a mim, com a minha ajuda, alcança a morada eterna e indestrutível. Renunciando mentalmente a todas as ações pessoais, tendo-te unido comigo com a consciência e percepcionando-me como o teu refúgio, pensa em mim constantemente. Pensando em mim, superarás com a minha ajuda todos os obstáculos. Porém, se por orgulho não desejas viver assim, perderás tudo. Se, tendo se entregado ao egoísmo, dizes, eu não quero lutar, tal decisão será vã, pois a Prakti forçar-te-á. Ó Kaunteya, obrigado pelo teu próprio karma, criado por tua própria natureza. Farás contra tua vontade aquilo que por tua decisão errada não queres fazer. Ishvara mora nos corações de todos os seres, ó Arjuna, e com o poder da sua Maya, faz todos os seres girar constantemente como a roda de um olheiro. Procura o refúgio nele, com todo o teu ser. Por sua graça alcançarás a paz suprema e a morada imperecível. Assim te revelei a sabedoria mais secreta que o meu próprio segredo. Reflete nesta de todos os pontos de vista e depois procede como desejares. Escuta de mim novamente a minha palavra mais alta e mais íntima. És amado por mim e por isso recebe de mim este bem. Pensa sempre em mim, ama-me, sacrifica-te por mim, procura refúgio apenas em mim e chegarás a mim. Amo-te e confio em ti. Depois de abandonar todos os outros caminhos, vem somente a mim para a salvação. Não te aflinjas, libertar-te-ei de todas as tuas Nunca converse sobre isso com aquele que não é propenso à façanha e que não está cheio de amor. Tampouco conte àqueles que não querem ouvir ou aqueles que falam mal de mim, mas aquele que revela esta verdade suprema entre as pessoas que me amam, manifestando assim o seu devoto amor por mim, chegará a mim indubitavelmente. E não haverá ninguém entre as pessoas que realizam um serviço mais valioso que o de tal devoto. E não haverá ninguém na terra mais querido por mim que esta pessoa. Aquele que estudar a nossa conversa sagrada aprenderá a adorar-me com o sacrifício da sabedoria. Eu penso assim. Se alguém cheio de fé simplesmente escuta essa conversa com reverência, também se estará a libertar do mal e alcançará os mundos puros dos justos. Escutastes tudo isso com atenção sem distrações? Está eliminado do teu erro nascido na ignorância, ó Partha? Arjuna disse, a minha ilusão
desvaneceu-se. Por tua graça alcancei o conhecimento. Estou firme. As minhas dúvidas foram embora. Farei como tu dizes. Sanjaya disse, maravilhado, eu ouvi esta conversa maravilhosa entre Vasudeva e o generoso. Pela graça de Vyasa, ouvi do Senhor do Yoga sobre este yoga secreto e mais alto. O próprio Ishvara falou perante os meus olhos. Ó Raja, recordando esta conversa sagrada entre Keshava e Arjuna, eu maravilho-me uma e outra vez. Recordando a forma mais maravilhosa de Krishna, eu regozijo-me uma e outra vez. Onde quer que eu esteja, Krishna, o Senhor do Yoga, e onde quer que esteja o guerreiro Partha, ali seguramente estarão o bem-estar, a vitória e a felicidade. Esta é a minha opinião. Assim diz a 18ª conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada libertação através da renúncia. Assim termina o Bhagavad Gita. Já errou. Já errou. No missão. É muito bonito esse Final, último capítulo, né? Falta renúncia, então. Porque ele mostra pra gente, esfrega na nossa cara, que se a gente acha que a gente é sátivico, a gente tá longe pra caramba. A gente vibra muito, né, entre o rajásico e o tamásico, e a gente vibra muito entre os prazeres e a destruição, né? O mundo nos provoca isso. E aí, a gente sair do tamásico já mostra o quanto que a gente tá ali, de fato, em propósito, né, de melhorar como pessoas e tal. Mas ele mostra o quão distante é o sátivico, né? Uhum. Ele mostra o quão longe é. Você trabalha o karma, né? Exatamente. Que é a missão. Né? E aí ele fala que, tipo assim, para você acessar Brahman, você tem que... Tá no meio ali. No meio, e tipo assim, e não é uma vida, são várias encarnações ali e tal. E aí uma parte que eu acho muito boa é que ele fala... É muito importante que todo mundo saiba, né, que o Bhagavad Gita foi escrito há muito tempo atrás, onde existia a divisão de castas na Índia. Isso ainda existe lá, mas é muito mais leve, né? Uhum. Mas na época que se escreve, isso era muito mais forte. E aí ele fala, né, que a casta que você pertence, você tem que fazer, cara. Tipo assim, faz parte da tua ação. E aí, no final, ele fala assim, se você não quiser ir lá guerrear, não tem problema, você vai do mesmo jeito. E aí tem muito a ver com o que a gente estava conversando mais cedo com a Lari, né? Dos compromissos. De tipo assim, as coisas vão acontecer. Você sabendo ou não, elas vão acontecer. Sim. Mas você quer saber? E o que você vai fazer? Né? Você vai se preparar ou você vai querer fugir da batalha, né? E aí você querer fugir da batalha não significa que a batalha não vai acontecer. Ela vai acontecer, mas você querendo ou não, né? Tipo assim, você não tem direito à escolha disso, né? E aí eu acho a parte mais bonita de todas é quando ele finaliza falando que quando a gente... Se você entregar o Bhagavad Gita para pessoas que não estão dispostas a ouvir, você só está perdendo o seu tempo. Agora, se você está entregando isso a pessoas que estão no propósito de rezo, de melhora, de evolução, então é uma forma de você ter acesso a Brahman, né? E aí, isso é muito bonito, né? A promessa da vitória, né? Digamos assim. E ele dá o segredo, né? É sempre estar com ele, em nome dele, no caminho dele. E aí perceber, né? Quando você cai, você precisa voltar, né? Você sai da reta, você volta, lembra? Né? E é como diz no Evangelho, no Kardecismo, orar e vigiar, né? Exatamente, a constância de propósito. Sim. Bom, agora a gente abre para comentários. É importante que vocês tragam as suas percepções. A gente está finalizando o estudo do Bhagavad Gita, então cabe aí vocês falarem o que vocês entenderam de toda a leitura, o que foi válido para vocês, o que mudou na vida de vocês, e qual que é o propósito, né, que vocês assumem a partir de agora. Acho que é super importante vocês trazerem essas reflexões. A gente pede para vocês levantarem a mão e aí a gente vai liberando individualmente.
A lição de vida. Lição de vida. Pode falar, Marcelo. Marcelo / Kaique. Seu áudio está desligado. Sempre se permite. Na verdade, o que eu consegui entender de tudo isso é que é tudo muito cíclico, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta alcançar, aí vem os desejos que fazem assim, peraí, só um pouquinho, eu sou um pouquinho mais forte do que essa vontade, né? Então, o desejo acaba sendo muito mais forte do que apenas a vontade de querer alcançar algo, de querer subir, né? O querer nem sempre é poder, porque o desejo vem muito forte e começa a poldar as coisas, né? A poldar essa evolução espiritual que a gente está tentando o tempo inteiro, né? Essa questão do orar e vigiar, né? Você vai orando, você vai vigiando, você vai orando, você vai vigiando, daqui a pouco você só pisca, bruf, acabou a vigília, né? E aí você recomeça tudo, né? Perfeito. Eu acho que é de tipo assim, quando a gente se perde, a gente não pode se desmotivar, né? E aí a gente precisa entender que é lapidação. Então a gente errou, a gente conserta, erra diferente, não volta. E busca, né, esse processo de estar vigilante constantemente, né? Eu acho que o segredo é ter uma vida de dedicação. Isso. Então, assim, ó, esse último ritual, a gente teve um bate-papo no final do ritual, né? O propósito de vida, né? O que você faz todos os dias, né? Qual que é o seu objetivo diário? O que você está construindo? Em prol do quê? Você está trabalhando suas questões? Tá? Eu acho que liga muito essa consciência. Com toda certeza. E saber que você vai passar por processos e que esses processos não podem te afastar Sim. do propósito maior, né? Sim. E o propósito maior tem que ser sempre evolução. Né? Exatamente. Pode falar. A gente estava comentando sobre a minha experiência da última semana, que foi a questão do amar e servir, né? Tem um acampamento que a gente faz para pessoas com deficiência, a gente, assim, eu participo, né? Para pessoas com deficiência física e intelectual, que é chamado APABB, e aí tem um acampamento de verão, um acampamento de inverno, tem o caminhar, eles têm vários projetos que trabalham com esse público, né? E quando você encontra esse contexto lá de pessoas que não têm essa independência, que não têm esse ego, que não tem essa questão de vaidade, né? E precisam dos outros, tem essa dependência para viver, né? Pelos outros, você tem um desenvolvimento espiritual, eu acho que num nível gigantesco. Eu tinha ido antes da pandemia, eu já trabalhava com eles antes da pandemia, e eu acho que eu me perdi por uma boa parte de tempo quando eu resolvi me distanciar por outras coisas que eu chateei, até pelo seguinte pensamento: uma coisa é quando você tá ali todo dia com eles e tá ali para servir, outra coisa é quando você tem a obrigação, porque às vezes é parente teu, né? E aí eu ficava muito frustrado com alguns parentes, com alguns cuidados que outras pessoas tinham e estava errado, não devia ser assim. E aí essa frustração acabou me afastando de um todo. E eu acho que depois disso eu comecei a ficar tão parecido quanto aqueles que eu, de certa forma, rejeitava. Porque fiquei egocêntrico, fiquei egoísta, fiquei com vários aspectos que eu acho que me perdi uma essência, perdi essa energia, e me propus esse semestre agora a voltar. E, cara, é super cansativo, né? Não é uma energia que qualquer um consiga fazer, não é uma energia que dá para você fazer por meramente fazer. É uma questão de, além da vocação,
é uma vibe para se encontrar. Eu acho que você tem que ter esse querer que você falou. Uma coisa é você falar para a pessoa, né, que não está a fim de ouvir. Outra coisa é você falar para as pessoas que querem ouvir, que precisam estar ali, que querem estar ali. E fora esse trabalho que a gente vem fazendo toda segunda-feira, eu senti de voltar e falei, eu acho que é um início do que eu já praticava, né? É o que eu estou tentando buscar de novo. E fui para o acampamento. Lá a gente tem cadeirante, pessoas com paralisia cerebral, autista, Down, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência física, com baixa locomoção, tudo no mesmo ambiente, com informações excessivas de comportamentos, de característica, mas uma coisa é comum entre todos eles, que é essa questão de amar. Então, mesmo, ainda mais pós-pandemia, eu acho que a pandemia deixou eles muito mais carentes de beijos, abraços, conversas, sabe? Um chamego que às vezes você acaba se limitando, e aí por conta do outro que é egoísta ou que é ruim, você acaba se fechando também, e isso vira um ciclo que é muito difícil de ser cortado. E com eles eu voltei uma essência incrível, tanto que eu tô me sentindo muito mais choroso, muito mais emotivo, muito mais carente, mas são situações positivas, sabe? Consigo ter empatia sem precisar bater de frente, sem precisar questionar, brigar e afins, assim como a questão do beijar de graça, do abraçar de graça, do ter esse contato de amor de forma instintiva, e não só porque eu estou projetando um bem maior ou porque eu queira uma energia, sabe, queira a salvação. Então, acho que posso identificar isso como crescimento espiritual, sabe? Todas as pequenas características que eu reiniciei nessa semana, que foi extremamente longa, lá o tempo de desenvolvimento é outro. Acho que 8 dias aqui, humanos normais, é muito mais rápido do que 8 dias lá, que é extremamente intenso, é um treinamento espiritual e de paciência contínuo. Inclusive, a gente tem algumas outras ações sociais que, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou passar no grupo para conseguirem participar, porque eu acho que ali é o ápice, assim, desse crescimento espiritual. Busca, né? É isso. É muito interessante olhar para isso, né? Porque quando a gente olha cada linha espiritual trabalha, né, isso de uma forma, né, essas questões da deficiência, da dependência, né, de uma forma. E aí é quando a gente tem a oportunidade, né, de sentir esse amor genuíno e contribuir isso acende, né, uma chaminha dentro do Atman, né, dentro do espírito. E é importante que a gente zele para nutrir isso, né, zele para se manter nisso, né. E, de fato, receber amor de graça estimula a gente, né, a buscar amor de graça. E entender que às vezes a gente consegue dar amor de graça porque a gente não está vivendo a rotina. Porque quando a gente entra na rotina, muitas vezes a gente esquece, né, desse compartilhar. O que é importante, Kaique, é você, igual você disse, né, se permitiu começar de novo, né, participar de novo. É muito importante você fazer porque tem que ser feito, sabe? Sem esperar o reconhecimento do outro. A gente cai do cavalo com essas emoções. Tipo assim, porque toda vez que você passa por uma frustração, isso te faz você desanimar daquele meio. A gente estava falando agora há pouco, antes do grupo de estudo, sobre isso. Então, assim, você passa uma decepção com a pessoa, com outro. Aí aquilo vai, tipo assim, um processo que é maravilhoso, muito bonito, por conta de algumas pessoas, vai te afastando daquela energia primária ali, daquele objetivo. E aí você vai perdendo força e você vai abandonando. Então, se você tiver o foco, consciência de fazer porque tem que ser feito, porque é assim que tem que ser, porque assim a espiritualidade te encaminhou para fazer, como missão, e sem olhar pelos benefícios que você sugere que tinha que ter, esse é o caminho verdadeiro.
Agora, o resto é trabalhar com ego. Então, se a gente está nessa lapidação de não trabalhar com ego, precisa fazer... É a questão da vigilância, né? É. É a necessidade da constante vigilância. Mas gratidão, eu vi seus stories e tal, achei muito bonitinho, assim. Eu achei bem legal também. Acho muito legal esse dedicar-se ao outro, né? Porque, de fato, ali, você não pode esperar nada em troca. É um exercício lindo de não poder esperar nada em troca. Porque você está se dedicando ao outro que ele não reage da mesma forma que você, ele não expressa da mesma forma que você, então você não pode, você tem que se doar por se doar, sem esperar nada em troca, então acho que é um ótimo exercício. Pode falar. Show. E engraçado que dentro desses estudos do Bhagavad Gita, essa semana, eu aqui sozinho, né, depois do estudo que a gente fez na segunda passada, e aí eu comecei a pensar, ele começou a me mandar algumas coisas, eu falei assim, caramba, é muito que a gente está estudando, é muito que a gente está começando a buscar, e o estudo de hoje revela isso, né, que é cíclico, e você tem que buscar e tem que vigiar, e se você fraquejar, aí é onde você tem que buscar mais ainda, né, e não esperar o retorno. Por exemplo, no nosso caso, esperar o retorno financeiro, porque financeiramente não é bom, financeiramente é pouco, é muito mais e realmente deveria ser pago. Mas, sabe, o que é o pagamento, né? Nesse caso, o que é pagamento? Ai, tá bom, justamente, não esperar. tudo bem, né? É muito engraçado, porque eu já trabalho com eles há 12 anos. Então, assim, eu falo, não vou pelo dinheiro, porque o dinheiro não me paga a minha diária com eles, né? Mas é outra coisa que eu busco, é outro momento, é realmente se revitalizar e se reenergizar, né? Porque é outro tipo de coisa, é outra energia, é maravilhoso. E é bem dentro do estudo Bhagavad Gita, sabe? Você realmente se doar sem esperar, né? E esse retorno, ele vem espiritualmente mesmo, é incrível. Mesmo sem essa expectativa, essa espera, né, é um alimento para a alma e para o espírito de forma extremamente gratificante e mesmo sem querer, é uma troca. A primeira vez que eu acabei me afastando por, né, desistir, uma foi pela questão da ingratidão dos pais, de esperarem muito mais do que a gente está ali proposto a fazer, e outra foi pela questão de quem administrava, sabe? De você pedir material, você pedir assessoria, você pedir um contexto que era para o bem deles, e você acaba não tendo o menor respaldo. Então, você tem que fazer milagre para conseguir ter o mesmo resultado, mas sabendo que teria quem ajudasse também, e tá no meio. Só que quem estava lá fazia por dinheiro, né? Então, eu acabei me desestimulando dessa questão de ganância que eu via de um lado e da ausência de poder para outro, né? E aí, acho que essa questão dos estudos voltou a me acender e eu me propus aí, não pela questão financeira, porque a gente lá é cuidador e é tempo integral, é 24 horas, a atividade acaba 10 horas da noite, mas você dorme com eles. Então, tipo, se der um problema de madrugada, alguém acordar com febre, se der uma crise, autista tiver algum ataque, então você tem que estar ali de madrugada, de dia, de tarde, de noite, o tempo todo. Não só como cuidador, mas como recreador, como pai, como irmão, porque eles chegam extremamente carentes, querendo conversar. Não é uma linguagem verbalizada, nem todo mundo consegue esse diálogo, é muito sensorial, é muito de toque, de carinho, de beijos, de olhares. É tanto que muita coisa lá, eu falando para os novatos, né, porque esse ano a gente teve bastante. Gente, observar o que o acampante, ou no caso, o paciente, está pedindo. Porque às vezes no dia ele não acorda bem, mas ele não está bem por quê? Né? Ele não vai te falar que ele não está bem, é entender a reação dele para determinadas coisas, como alimentação, como dores, como roupa, incômodo pessoal em algum quesito. E aí você acaba tendo outro olhar para o próximo, né? Você passa a ser muito mais observador, entender detalhes, conseguir conversar sobre entrelinhas.
E depois dessa semana, eu ia falando com o Marcelo, tipo, cara, agora caiu uma ficha legal, porque as primeiras vezes que eu fui como professor de atletismo, mas eu era namorado do Mano, que é o recreador, né? O Mano recreador. Então eu tinha sempre uma sombra do que eu podia ser, e aí acabava não entregando 100%, porque sempre tinha alguém conduzindo, induzindo e tal. Nesse A agora, vaidade, né? mostrando a questão de vaidade. E nesse agora, não tinha uma referência, não tinha uma opção. E aí eu vi a questão de tipo, poxa, preciso dar uma baixada no ego, pegar referências de quem já trabalhou, de quem fez um excelente serviço e fazer com que o negócio ande, porque senão eles vão ficar ruins, eles não vão gostar do processo, e os novatos teriam que aprender um procedimento novo e certo, né? De uma forma correta de agir, e fazer aquilo porque estava amando fazer aquilo, e não fazer porque foi meramente pedido, né? Então eu acho que essa semana foi assim extremamente revigorante. Chorei, acho que do domingo até agora, sim. Então, a gente ainda troca algumas fotos, lembra algumas situações que são momentos muito pesados em algumas horas, assim. E tem outros que são extremamente leves e você fala, nossa, eu vim para isso, eu nasci para isso. E essa é a ideia, né? Perfeito. Em cima do que o Marcelo disse no começo ali, seria muito importante a gente terminou, volta lá para o começo, começa tudo. Lê de novo. Aí acabou, você volta. Isso faria nós mantermos a constância de propósito. Então você fala, opa, porque aí você vai olhando tipo um checklist de manutenções na nossa vida, até que um dia aquilo esteja de cor, né? E você não precisa natural. mais natural. Então, esse seria um grande objetivo do Bhagavad Gita, você lê ele ciclicamente, assim. Ó. Até você entender por inteiro, né? Até entender por inteiro. E não só o Bhagavad Gita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo também trabalha muito forte essas questões. Uhum. A gente entende como muito parecido. E vem para a roda? Para fechar a energia do Bhagavad Gita, Fê, Ana Paula, Joyce, Maiara. Nossa, eu perdi a explicação de vocês dois sobre esse capítulo. Foi um capítulo que me deixou meio confusa, não sei muito bem, eu não estava entendendo muitos termos, né, que eu não participo tanto nos grupos de estudo do Bhagavad Gita. Aí eu fiquei meio perdida, assim. Então, se alguém mais puder contribuir para me entender. Mas é isso, eu não entendi muito bem os termos e tal. Quem vem? Acho que ninguém vem. Mas o grupo de estudo não acaba aqui, né? A gente continua lá no grupo do WhatsApp. E aí, conforme for vindo os insights e vamos fomentando essa energia lá no grupo. E aí, a Jússia é vocês durante a semana, então ela sempre vai trazendo reflexões e aí vocês vão participando ali e trazendo entendimento na vida prática, né, dos ensinamentos. Abre as cartas. Claro. Vamos aproveitar que a Fê trouxe a última palavra aí, o grupo da Fê, para fechar essa energia do baralho aqui, do grupo do Bhagavad Gita. Então, como de costume, separamos aqui em 3 montes. E aí, nesse momento, antes de você começar a escolha das cartas... desculpa. Se concentre, entenda a energia da tua semana, entenda os teus processos, e aí faz uma concentração bem forte aí e escolhe um dos montes, na esquerda, centro e direita. O do centro. Tá. E agora, como de costume,
Você pede para parar a carta que estiver passando pela essa minha mão, ok? Tá bom. Pode ser essa. Essa? Uhum. Então, a erva que nos abre hoje aqui é a cavalinha. Nossa. Sua vida está precisando de mais doçura. Elimine a raiva, os ciúmes e o remorso que você encontrará motivos para se alegrar. Cavalinha é o caráter fitoenergético ao puro e o chakra que atua é o terceiro chakra. Chakra do ego. Nossa, vocês acreditam que eu estava trabalhando com essa erva hoje, justamente para trabalhar as questões de raiva? É terceiro chakra onde estão as emoções, né? O ego. Aqui, o bicho pega o terceiro chakra. Manipura. Manipura Uhum. chakra. Sua vida está precisando de mais doçura. Elimine a raiva, o ciúme e o remorso que você encontrará motivos para se alegrar. Está aqui, eu vou mandar a foto lá no grupo de estudos. Espero que tenha feito bastante sentido para você e para todos que estão no grupo. O baralho é sempre muito assertivo, faz muito sentido aí com o estudo de hoje. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Bom, você fecha a energia? Então, como de costume, fechamos os olhos para agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, entre irmãos reunidos, para consagrar essa medicina, que é a Sagrada Escritura do Bhagavad Gita, que se encerra na noite de hoje. E aí elevamos essa energia de gratidão aos céus, agradecendo toda a espiritualidade, e fechamos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, defendendo o Senhor de todo mal. Aiam, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiam, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos que estiveram presentes na noite de hoje. A gente tem ritual na casa, final de semana, um ritual xamânico cósmico, vai ser um ritual bem forte, bem bonito. Fica o convite para quem sentir de estar lá. Semana que vem a gente se encontra para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, então fica o convite para todos. Uma boa semana para vocês, um bom descanso, e a gente está sempre por aí. Um beijo. Beijão. Beijo. Boa noite.